Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica da palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos introduziu na terra onde correm leite e mel. Que sua lei esteja sempre em vossos lábios. Aleluia. Conferi livro do Êxodo 13, 5.9. Somos testemunhas da ressurreição. Somos testemunhas do ressuscitado, não é verdade? Que dá a conhecer os caminhos a nós, o caminho da vida, nos cerca de alegria, expulsando todo o medo, toda a escuridão. Peçamos seu auxílio neste dia para caminharmos com o coração cada vez mais voltado para essa novidade, o Cristo ressuscitado. Peçamos de Jesus que Ele nos dê sempre a força de caminharmos com essa verdade. E vamos pedir perdão a Deus pela ingratidão, pelo modo de conduzirmos nosso caminhar muitas vezes, em admitir somente nossa vontade e recusar a vontade de Deus, que é esse amor formal. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com o auxílio de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. Coloque a mão no coração e diga comigo: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Façamos o nosso ato de amor a Deus com toda entrega. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 14.22 a 32. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isso vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para eu não vacilar. Alegrou-se por isso o meu coração,
e exultou minha língua, e até a minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurava solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou esse mesmo Jesus, e disso todos nós somos testemunhas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 15. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Diga ao Senhor: somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo. Pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículos 8 a 15. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Salmo 117, versículo 24. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhas medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo
enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Jesus ressuscitou. Somos testemunhas da sua ressurreição. Nos leva a um olhar de esperança, expulsando todo o mal, todo o medo. Tenhamos um olhar de esperança. Não nos desanimemos. Enxuguemos nossas lágrimas. Façamos da nossa caminhada essa experiência de um coração aberto a um Jesus ressuscitado que nos convida à conversão. É o mais importante. O maior tesouro nós temos a receber, não é nesta vida, é após esta vida. Não choremos muitas vezes se nos falta alguma coisa. Não vamos achar que é pouco que recebemos, porque Deus tem muito, muito a nos dar após esta vida, na vida eterna. E na primeira leitura, a leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14, pulando aí até o 32, a narrativa do dia de Pentecostes, quando Pedro de pé vai levantar a voz e vai falar à multidão: homens de Israel, escutai estas palavras. Veja aí Pedro falando com essa coragem, esse homem que outrora tivera medo até de assumir que era discípulo de Jesus, agora estava a falar abertamente como pode. Era difícil a tarefa dos apóstolos, era difícil a tarefa de Pedro, era difícil a tarefa deles darem testemunho de um Jesus ressuscitado, porque, como no Evangelho a gente viu, os chefes dos sacerdotes pagaram os soldados para mentirem, para forjarem mais uma mentira contra Jesus. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, como disse Pedro, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. E tudo isso eles bem sabiam que Jesus só fizera o bem, mas era difícil a missão de Pedro, era difícil a missão dos apóstolos, porque eles eram tidos como ignorantes, homens sem instrução, alguns tidos como pecadores, inclusive. Aí os chefes religiosos vão atuar dizendo: não acrediteis neles, eles não sabem, eles não têm instrução. Pedro apresentará seu testemunho. E eu devo me perguntar, e eu tenho apresentado meu testemunho? Muitos não darão créditos, muitos não deram crédito também a Pedro, acerca de Jesus ressuscitado, o servo de Deus, o santo de Deus, o santo por excelência, quando dirá Pedro em seguida: Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando numa cruz. E Pedro dirá: mas Deus o ressuscitou, libertando das angústias da morte. E posteriormente Pedro falará: como Davi dele dizia, de fato, eu via sempre o Senhor diante de mim, à direita. A pregação primitiva gosta justamente de mostrar como Jesus realizou as profecias do Antigo Testamento. Ele concretizou a partir da sua descendência davídica. Para as comunidades primitivas era importante ligar a missão de Jesus à missão de Davi, à missão de Moisés, de Elias. Jesus, o profeta sucessor de Moisés, era importante explicar seus sofrimentos, por que Jesus sofrera, por que fora rejeitado morto, como sendo para o cumprimento das antigas profecias realizadas também.
Era importante explicar o papel de Jesus como pedra rejeitada pelos construtores. Os judeus o rejeitaram, mas que ele, Jesus, se tornou a pedra angular. Era importante explicar sua ressurreição. E a gente, como já falou, sabe muito bem que o livro dos Atos dos Apóstolos foi escrito no ano 80 para o ano 90, um tempo depois. E quão importante foi alguém escrever e dizer: é bom que não se esqueça, vamos documentá-la, realizando assim a promessa que o próprio Cristo dissera, que ele deixaria uma igreja. E essa igreja estava aí começando, sendo documentado todos os atos de Jesus, para que não se perdesse ao longo do tempo. E aí a palavra ressurreição, que do grego significa simultaneamente duas palavras, suscitar e ressuscitar. Ou seja, pela ressurreição de Cristo, Deus cumpriu as promessas feitas a todos os povos. Segundo Timóteo 1:10, Cristo, por sua ressurreição, trouxe ao mundo a bênção prometida a Abraão. Por sua exaltação celeste, Deus o fez sentar-se à sua direita. Jesus está à direita de Deus Pai. Ele ressuscitou. Por isso Pedro dirá: Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Agora Cristo morreu, mas não experimentou a corrupção. Onde está o seu corpo até hoje? Alguém nos mostre, ninguém mostrará. Como diz justamente Davi: mas sua carne não conheceu a corrupção. Deus o ressuscitou. E Pedro conclui dizendo: disso nós somos testemunhas. Disso nós somos testemunhas também. Vamos levantar nossas vozes e dizer que esse Cristo morto foi julgado, condenado inocentemente, injustamente, mas ressuscitou no terceiro dia. E no Salmo responsorial, Salmo 15, cantamos, bendizendo a Deus, quando nós falamos: guardai, meu Deus, porque em vós me refugio. Em Deus está o nosso refúgio. Em Deus somos guardados. Por que temer? Não tenhas medo, disse Jesus às mulheres. Ide, anunciai. É esse o nosso papel, não temer. Por isso, nosso destino está seguro nas mãos de Deus agora. Deus nos guardou em seu Filho, acreditemos. Acreditar é o nosso papel. Ele já moveu até as pedras que estavam na porta do seu sepulcro. Por isso, vamos bendizer o Senhor, que, como disse o Salmo, nos aconselha, até de noite nos adverte o coração, para termos sempre os olhos fixos nele. Assim não vacilaremos, como disse o rei Davi: guardai, meu Deus, porque em vós me refugio. Nosso coração deve estar em festa hoje, mas nosso coração deve estar vigilante também, porque Jesus se faz presente na Eucaristia e não vamos perder nenhum momento desse tempo, onde vamos nos aproximar do seu sacramento. Essa é a prova de que realmente, como cantamos, Deus é o meu refúgio, em Deus me refugio. É assim que vamos cantar, se de fato estivermos buscando nele o nosso refúgio. E no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo de 8 a 15, relata que as mulheres justamente partiram depressa do sepulcro, estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. E de repente Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos, alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se, prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Isso é a prova do amor que sentiram. O amor superou o medo. Tão importante esse encontro das mulheres com Jesus, porque a ressurreição, do ponto de vista da nossa fé, é esse momento que devemos ter de acolher Jesus ressuscitado na nossa vida, na nossa caminhada. Essa grande alegria que deve contagiar nossa alma, o nosso coração.
Em sua ressurreição, Jesus nos convida a experimentar isso, como as mulheres também experimentaram no relato de Mateus. Essa alegria que posteriormente é uma alegria que vai dar início a um evento inédito. A igreja vai se fundar. Veremos também, da parte dos soldados, a desconfiança, o espanto, o medo, a incredulidade e até a mentira, porque quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. E os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormias. Os sacerdotes pagaram primeiramente Judas para atrair Jesus e tirar a vida de Jesus. Não obstante, também agora vão pagar os guardas para comunicar uma falsa notícia acerca da ressurreição de Jesus. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas dos sumos sacerdotes. E assim, o boato espalhou-se, disse o Evangelho, entre os judeus até o dia de hoje. A ressurreição de Jesus foi tratada como um boato, como mentira pelos chefes religiosos, que ao invés de se arrependerem de ter matado Jesus inocentemente e injustamente, cometem um outro delito mais grave ainda, inventando um boato. Quando um erro é praticado, envolve a opinião pública, é difícil de voltar atrás, e foi isso que aconteceu aos sumos sacerdotes. Eles cometeram um ato em público. Era difícil eles reconhecer os seus erros. Eles preferiram inventar uma mentira e permanecer no erro. Ainda mais em se tratando de julgar e condenar o inocente. Os chefes religiosos sentiram-se obrigados a esconder a verdade, para que, aos olhos dos judeus, seus crimes cometidos não fossem revelados. Cuidado quando julgar e condenar o inocente. Isso vale para os magistrados, juízes, vale também para cada um de nós, nos nossos pré-julgamentos. A ressurreição é, portanto, a novidade do acontecimento mais extraordinário da experiência humana. A ressurreição de Jesus é uma verdade que inaugura um novo tempo da história, da humanidade e do nascimento de uma igreja. Aleluia, alegremos-nos, alegria! Jesus ressuscitado, rolai as pedras do meu caminho. Ó Deus de grande misericórdia e bondade infinita, pelas santas chagas gloriosas de seu Filho, venho suplicar que faça rolar esta pedra que tanto atrapalha a minha vida, meu caminho espiritual e temporal. Afasta de mim, Senhor. Apresente o seu problema neste momento. Jesus ressuscitado, pelas vossas santas chagas gloriosas, eu clamo a vossa misericórdia e a força da ressurreição. Rolai essas pedras do meu caminho, do meu caminhar. Senhor Jesus Cristo, que tendo ressuscitado dos mortos, abriste-nos as portas da eternidade, afugentai as trevas, a discórdia, a desavença, e rolai as pedras do meu caminho, da minha família, do meu ambiente de trabalho. Senhor Jesus, ao mostrar vossas chagas gloriosas a São Tomé, fazendo-o tocar em vosso lado aberto, o curastes da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas, e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Jesus ressuscitado, na força da sua ressurreição, eu clamo a vossa misericórdia sobre esta causa que tanto me aflige. Apresente a sua causa. Jesus ressuscitado,
rolai as pedras do meu caminho, rolai as pedras do meu caminhar. Jesus ressuscitado, nas vossas santas chagas gloriosas, de infinita misericórdia, eu clamo o vosso poder. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó Hóstia Celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma. E que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Quem reza, se salva, se salva. E quem não reza, se salva? Infelizmente não se salva, porque nós não tivemos culpa de nascer, é verdade. Eu não pedi para nascer, você não pediu. Mas uma vez nascidos, Deus nos deu uma missão de encontrá-lo. Mas só encontraremos Deus se começarmos pela oração, porque a oração é um bem que dá início a todo bem. Portanto, só encontraremos Deus por meio da oração. Vamos rezar todos os dias. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo o seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações. Compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom! A paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Salve lírio branco da Santíssima Trindade, rosa brilhante que embeleza o céu. Salve Santa Mãe de Deus.